Shalom, shalom. Keila Cardoso por aqui. Audiobook Arrependimento Profundo e Eficaz, do evangelista Hernani Santos. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E lembra de deixar o seu like e compartilhar esse áudio com mais pessoas. Capítulo 9. O declínio da pregação moderna. Mudamos tão drasticamente a nossa pregação que até os ímpios notaram. Realmente existe uma linha de pregadores, professores, que acham que não devemos confrontar as pessoas, pois elas podem se sentir oprimidas. Essas mesmas pessoas acham que pregar arrependimento vai trazer culpa às pessoas. E o papel do pregador não é trazer peso ao coração das pessoas, e usam argumentos comuns como o papel de acusador é do diabo. Mas, pergunto-lhe, pregar a verdade é acusar? A pregação bíblica é de uma importância para resgatarmos o ministério do arrependimento no corpo de Cristo. Constantemente, os pregadores do arrependimento são acusados de falta de amor, de legalistas, mas será que é verdade? Vamos analisar um ponto muito importante nesse processo. Confrontação é falta de amor? Tornou-se comum os evangélicos acusarem de falta de amor outros evangélicos que tomam posicionamentos firmes em questões éticas, doutrinárias e práticas. A discussão, o confronto e a exposição das posições de outros são consideradas como falta de amor. É possível que, no calor de uma argumentação, durante um debate, saiam palavras ou frases que poderiam ter sido ditas ou escritas de forma diferente. A sabedoria reside em conhecer o tempo e o modo de dizer as coisas. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Todos nós já experimentamos a frustração de descobrir que nem sempre conseguimos dizer as coisas da melhor maneira. Todavia, não posso aceitar que seja falta de amor confrontar irmãos que entendemos não estarem andando na verdade, assim como Paulo confrontou Pedro, quando este deixou de andar de acordo com a verdade do Evangelho. Gálatas 2:11. Muitos vão dizer que essa atitude é arrogante e que ninguém é dono da verdade. Outros, contudo, entenderão que faz parte do chamamento bíblico examinar todas as coisas, reter o que é bom e rejeitar o que for falso, errado e injusto. Considerar como falta de amor o discordar dos erros de alguém é desconhecer a natureza do amor bíblico. Amor e verdade andam juntos. Oséias reclamou que não havia nem amor nem verdade nos habitantes da terra na sua época. Oséias capítulo 4, versículo 1. Paulo pediu que os efésios seguissem a verdade em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. E aos Tessalonicenses denunciou os que não recebiam o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2:10. Pedro afirma que a obediência à verdade purifica a alma e leva ao amor não fingido. 1 Pedro 1:22. João deseja que a verdade e o amor do Pai estejam com os seus leitores. 2 João 3. Querer que a verdade predomine e lutar por isso não pode ser confundido com falta de amor para os que ensinam o erro. Apelar para o amor sempre encontra eco no coração dos evangélicos, mas falar de amor não é garantia de espiritualidade de verdade. Tem quem se gabe de amar e não leva uma vida reta diante de Deus. O profeta Ezequiel enfrentou um grupo desses. Com a boca professam com muito amor, mas o coração só ambiciona o lucro. Ezequiel 33:31.
O que ocorre é que, às vezes, a ênfase ao amor é simplesmente uma capa para acobertar uma conduta imoral ou irregular diante de Deus. Paulo criticou isso nos crentes de Corinto, que se gabavam de ser uma igreja espiritual, amorosa, ao mesmo tempo em que toleravam imoralidades em seu meio. Andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Não é boa a vossa jactância. 1 Coríntios 5, 2, 6. Tratava-se de um jovem incluído que dormia com sua madrasta. O discurso das igrejas que hoje toleram todo tipo de conduta irregular em seus membros é exatamente esse, de que são igrejas amorosas, que não condenam nem excluem ninguém. Ninguém na Bíblia falou mais de amor do que o apóstolo João, conhecido por esse motivo como o apóstolo do amor. Ele disse que amava os crentes, na verdade. 2 João 1 e 3 João 1. Isto é, porque eles andavam na verdade. Verdade, nas cartas de João, tem um componente teológico e doutrinário. É o Evangelho em sua plenitude. João ama seus leitores porque eles, junto com o apóstolo, conhecem a verdade e andam nela. A verdade é a base do verdadeiro amor cristão. Nós amamos os irmãos porque professamos a mesma verdade sobre Deus e Cristo. Todavia, eis que o apóstolo do amor proferiu contra mestres e líderes evangélicos que haviam se desviado do caminho da verdade. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2,19. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. 1 João 3,8. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João 3,10. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. 1 João 4,3. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, é o enganador e o anticristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. 2 João 1, de 7 a 10. Poderíamos acusar João de falta de amor pela firmeza com que ele resiste ao erro teológico? O amor, que é cobrado pelos evangélicos sentimentalistas, acaba se tornando a postura de quem não tem convicções. O amor bíblico disciplina, corrige, repreende, diz a verdade. Quando se vê diante do erro seguido de arrependimento e da contrição, perdoa, esquece, tolera, suporta. O Senhor Jesus, ao perdoar a mulher adúltera, acrescentou: vai e não peques mais. O amor perdoa, mas não cobra retidão. O Senhor pediu ao Pai que perdoasse seus algozes, que não sabiam o que faziam. Todavia, durante a semana que antecedeu seu martírio, não deixou de censurá-los, chamando-os de hipócritas, raça de víboras e filhos do inferno.
Essa separação entre amor e verdade, feita por alguns evangélicos, torna o amor um mero sentimentalismo vazio. Portanto, o amor cobrado pelos que se ofendem com a defesa da fé, a exposição do erro e o confronto da inverdade não é o amor bíblico. Falta de amor para com as pessoas seria deixar que elas continuassem a ser enganadas, sem ao menos tentar mostrar o outro lado da questão. Por isso, o pecado. Por isso, não nos cansamos de afirmar que tanto o pecador como o pecado deve ser confrontado. Não podemos brincar com a alma e a salvação das pessoas. Não nos resta dúvida que o pecado é um ato praticado por todos os seres humanos, tanto imorais como morais. E as terríveis consequências do pecado incluem o inferno, sobre o qual Jesus disse: "E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém, se pecar, um dos teus membros, e não vá para o inferno." Mateus 5:30. As Escrituras descrevem o inferno como um lugar terrível e medonho, onde os pecadores são atormentados. Com fogo e enxofre, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, 10, 11. Essas verdades se tornam mais alarmantes quando percebemos que são partes integrantes da Santa Palavra de Deus. Quando encaramos o pecado como ele é, passamos a odiá-lo. As Escrituras vão muito além disso. Ali vos lembrareis do vosso caminho e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as tuas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel 20, 43. Quando virmos realmente o que é o pecado, ao invés de nos sentirmos vítimas, iremos nos desesperar, arrependendo-nos e clamando pela misericórdia de Deus. De uma vez por todas, devemos entender que o pecado não é apenas uma fraqueza ou um vício pelo qual somos responsáveis. É um antagonismo energético e determinado contra Deus. Ou seja, o pecado é rebelião total contra Deus. O pecado destronaria Deus, mataria Deus, destruiria Deus, se ele pudesse. Todo pecador é, em natureza, inimigo de Deus. A abnegação da mensagem de Cristo. Se já comprovamos nesse livro que a mensagem que precedeu o Evangelho foi a mensagem de arrependimento, que a mensagem que Jesus e seus discípulos pregaram foi arrependimento, e que é a pregação que Jesus mandou que pregássemos, o que nos dá direito de desobedecermos a essas ordens ou fugir desse padrão de pregação evangélica? Temos esse direito? Podemos ser considerados pregadores do Evangelho? Gostaria aqui de compilar um trecho de uma matéria sobre pregação contemporânea de John MacArthur, para entendermos melhor esse terrível perigo de abandonar a pregação verdadeira e genuína do Evangelho. Por John MacArthur. Você já percebeu como diversos comerciais de televisão não falam especificamente sobre os produtos que anunciam? Um anúncio de jeans apresenta um comovente drama a respeito da infelicidade dos adolescentes, mas não se refere ao jeans. Um comercial de perfumes mostra uma coletânea de imagens sensuais, sem qualquer referência ao produto anunciado. As propagandas de cerveja são algumas das mais criativas da televisão, mas falam muito pouco sobre a própria cerveja. Esses comerciais são produzidos com o objetivo de entreter, criar disposição
e apelar às nossas emoções, mas não para transmitir informações. Com frequência, elas são os mais eficientes, visto serem os que fazem melhor proveito da televisão. São produtos naturais de um veículo de comunicação que promove uma visão surrealista do mundo. A televisão mescla sutilmente a vida real com a ilusão, a verdadeira e irrelevante. O que realmente importa é se estamos sendo entretidos. A essência não significa nada. O estilo de vida é o que mais interessa. Nas palavras de Marshall McLuhan, o instrumento é a mensagem. Amusing ourselves to death, divertindo-nos até a morte. É um livro perceptível, mas inquietante, escrito por Neil Postman, professor da Universidade de Nova York. Ele argumenta que a televisão nos tem mutilado a capacidade de pensar e reduzido nossa aptidão para a verdadeira comunicação. Postman assegura que, ao invés de nos tornarmos a mais informada e erudita de todas as gerações da história, a televisão tem inundado nossas mentes com informações irrelevantes, sem significado. Ela nos tem condicionado apenas ao entretenimento, tornando obsoletas outras formas de interação humana. Postman ressalta que até os noticiários são uma apresentação teatral. Jornalistas simpáticos relatam calamidades, breves notícias sobre guerras, assassinatos, crimes e desastres naturais. Essas histórias catastróficas são intercaladas por comerciais que banalizam suas informações, isolando-as de seu contexto. Em seu livro, Postman registra um noticiário em que um almirante declarou que uma guerra nuclear mundial seria inevitável. No próximo segmento da programação, houve um comercial do rei dos hambúrgueres. Não se espera que nossa reação seja racional. Nas palavras de Postman, os espectadores não reagiram com um senso de realidade, assim como a audiência no teatro não sairá correndo para casa, porque alguém no palco disse que um assassino estava solto na vizinhança. A televisão não pode exigir uma resposta sensata. As pessoas ligam-na para se divertir, não para serem desafiadas a pensar. Se um programa exige que pensemos ou demanda muito de nossas faculdades intelectuais, ninguém o assiste. A televisão tem diminuído o alcance de nossa atenção. Por exemplo, alguma pessoa da nossa sociedade ficaria de pé entre uma sufocante multidão durante 7 horas para ouvir os debates dos candidatos a presidente da República? Sinceramente, é muito difícil imaginar que nossos antepassados possuíam esse tipo de paciência. Temos permitido à televisão nos fazer pensar que sabemos mais agora, enquanto na verdade estamos perdendo nossa tolerância na área de pensar e aprender. Sem dúvida, a mensagem mais vigorosa do livro de Postman está em um capítulo sobre religião. Esse homem não crente escreve com profundo discernimento a respeito do declínio da pregação. Ele contrasta a pregação contemporânea com o ministério de homens como Jonathan Edwards, George Whitefield e outros. Estes homens contavam com um profundo conteúdo, lógica e conhecimento das Escrituras. Em contraste, a pregação dos nossos dias é superficial, com ênfase no estilo e nas emoções. Na definição moderna, a boa pregação tem de ser, antes de tudo, breve e estimulante. Consiste em entretenimento, não em ensino, repreensão, correção ou educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. O modelo da pregação moderna é o evangelista esperto que exagera nas emoções, traz consigo um microfone, enquanto anda pomposamente ao redor do púlpito,
levando os ouvintes a baterem palmas, movimentarem-se e fazerem aclamações em voz bem alta, ao tempo em que ele os incita a um frenesi. Não existe alimento espiritual na mensagem, mas quem se importa, visto que a resposta é entusiástica. É lógico que a pregação em muitas igrejas conservadoras não se realiza de maneira tão exagerada assim. Mas, infelizmente, até algumas das melhores pregações de nossos dias contêm mais entretenimento do que ensino. Muitas igrejas têm um sermão característico de meia hora, repleto de histórias engraçadas e pouco ensino. Na verdade, muitos pregadores consideram o ensino de doutrinas como algo indesejável e sem utilidade prática. Uma grande revista evangélica recentemente publicou um artigo escrito por um famoso pregador carismático. Ele utilizou uma página inteira para falar sobre a futilidade tanto de pregar quanto de ouvir sermões que vão além de mero entretenimento. Qual foi a sua conclusão? As pessoas não recordam aquilo que você pregou, por isso a maior parte da pregação é perda de tempo. Procurarei fazer melhor no próximo ano, ele escreveu. Isso significa desperdiçar menos tempo ouvindo sermões demorados e gastando mais tempo pregando sermões curtos. As pessoas, eu descobri, perdoarão uma teologia pobre se o culto matinal terminar antes do meio-dia. Isto resume com perfeição a atitude que predomina na igreja moderna. Existe uma semelhança entre esse estilo de pregação e os comerciais de jeans, perfume e cerveja na televisão. Assim como os comerciais, a pregação moderna tem o objetivo de criar uma disposição íntima, evocar uma resposta emocional e entreter, mas não o de comunicar necessariamente algo da essência das Escrituras. Esse tipo de pregação é uma completa acomodação a uma sociedade educada pela televisão. Segue o que é agradável, porém revela pouca preocupação com a verdade. Não é o tipo de pregação ordenada nas Escrituras. Temos de pregar a palavra, 2 Timóteo 4:2. Falar o que convém à sã doutrina, Tito 2:1. Ensinar e recomendar o ensino segundo a piedade, 1 Timóteo 6:3. É impossível fazer estas coisas se nosso alvo é entreter as pessoas. O futuro da pregação expositiva é incerto. O que um pastor sincero tem de fazer para alcançar pessoas que se mostram indispostas e incapazes de ouvir com atenção e raciocínio exposições da verdade divina? Este é o grande desafio para os líderes da igreja contemporânea. Não devemos nos render à pressão para sermos superficiais. Temos de encontrar maneiras de fazer conhecida a palavra de Deus a uma geração que não apenas recusa-se a ouvir, mas também não sabe como ouvir. A importância da pregação fiel. Não diferente de John MacArthur, Hernandes Dias Lopes segue a mesma linha quando diz: a palavra é o conteúdo da pregação. A palavra é a autoridade do pregador. A ordem de Deus é: pregue a palavra e não sobre a palavra. A palavra é o conteúdo. O pregador não cria a palavra. O pregador prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. A mensagem emana do próprio texto. O texto é o próprio conteúdo da mensagem, de tal maneira que não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. É a palavra de Deus que não volta vazia, não a do pregador. Só teremos o cumprimento dessa promessa se pregarmos a palavra e não as nossas palavras. A pregação é o instrumento que Deus estabeleceu para trazer seus escolhidos à salvação. Deus chama pela palavra. Deus converte pela palavra. Deus transforma pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, Deus salva pela palavra. É importante dizer que a pregação fiel das Escrituras é o principal elemento que leva a pessoa ao conhecimento de Deus e de seus ensinamentos.
A igreja aceita o popular evangelho da autoestima, autoajuda e rejeita a terrível realidade do pecador segundo a Bíblia. E com isso abre mão da pregação principal do evangelho, que é a pregação do arrependimento. Com isso, a única maneira que eles têm de tratar o pecado é com meios carnais. Tratar o pecado com meios carnais é tratar um paciente em estado terminal de câncer com aspirina. O único tratamento aceitável para o terrível mal chamado pecado é a pregação mais pura e bíblica de arrependimento. Sobre a pregação bíblica, Hernandes Dias Lopes nos ensina algumas verdades necessárias, como: o que faz uma igreja ou pessoa crescer em Deus? Para isso, temos 2 ingredientes bíblicos que fazem a igreja crescer, e são oração e pregação bíblica fiel. Quando olhamos para a igreja primitiva, vemos que eles cresceram, as pessoas cresceram em Deus e usaram essas 2 formas como base de seu crescimento. A igreja primitiva era atacada com todas as forças, e há pelo menos 3 são elas. No capítulo 4 de Atos, a perseguição de fora para dentro. Como a igreja responde? Com a pregação e oração. Muda-se a tática no capítulo 5 de Atos. Agora é a infiltração. Satanás introduz na igreja pessoas hipócritas como Ananias e Safira. Como a igreja responde? Com pregação e oração. Agora no capítulo 6 de Atos, muda a tática de novo. Agora é distração. Como a igreja responde? No capítulo 6, versículo 4 de Atos, os apóstolos dizem: nós nos consagraremos à oração e à pregação da palavra. A oração e o ministério da palavra são os 2 grandes elementos que levam uma igreja a um crescimento saudável. Segundo Hernandes Dias Lopes, a receita para o crescimento saudável de sua vida e da igreja de modo geral é a oração e o ministério da palavra. Em uma pesquisa feita com mais de 100 igrejas pela CEPAL sobre crescimento saudável de igreja, a pergunta foi: o que faz uma igreja, uma pessoa crescer espiritualmente, saudavelmente, em números e qualidade? A resposta é simples. A pesquisa revelou que muitas igrejas crescem em números, mas as únicas que crescem em números e qualidade espiritual se davam ao fato da fidelidade nas 2 práticas, que é a oração e pregação fiel das Escrituras. Hernandes Dias Lopes escreve que a pregação bíblica vai corrigir pelo menos 4 armas que atacam a igreja de modo geral. 1. Liberalismo. O liberalismo é fruto do iluminismo, do racionalismo. Consiste em quê? Ele chega com a colocação de que eu só posso aceitar como verdade o que minha mente entende. A fé cristã é racional, mas também ultrapassa o natural. E o nome que damos a isso é viver o sobrenatural. Fé é improvável, mas não impossível. Você precisa estar firme nas Sagradas Escrituras para não colocar em dúvida Deus, a encarnação de Jesus Cristo. Porém, fé é quando minha mente não pode ir além. Eu creio. Isso é o justo viver pela fé. A Europa hoje está morta para o Evangelho por causa do liberalismo. Aonde o liberalismo chega, ele mata. Tem muitos pregadores, líderes religiosos, flertando com o liberalismo. Um liberal diz: eu creio na Bíblia, mas não creio em tudo que está lá. A única maneira de enfrentar o liberalismo é pregando a palavra, entendendo a palavra e praticando a palavra. Senão, vamos perder, como a Europa perdeu. 2. Relativismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo depende do ponto de vista. 3. Ortodoxia morta. Há muitos que não pregam heresia. Há muitos que não creem em heresias. Há muitos que não praticam heresia. Mas está faltando o poder do alto. Falta virtude de Deus. Ortodoxia morta mata.
John Wesley disse: põe fogo no seu sermão, ou põe seu sermão no fogo. Um homem disse: nós estamos à procura de melhores métodos. Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos. Deus unge homens. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Autor desconhecido. Nós dependemos do Espírito Santo. Essa palavra tem de ser pregada com fidelidade, mas no poder do Espírito. Se o púlpito pegar fogo, os bancos também pegarão. Hernandes Dias Lopes. No entanto, não precisamos somente de pregação. Também não precisamos somente de virtude, avivamento, lágrimas, gritos. Precisamos de pregação fiel e poder do alto. Paulo resume em pequenas palavras em 1 Tessalonicenses 1:5. Pregar no poder do Espírito e profunda convicção. 4. Superficialidade. O que é superficialidade? É falar, mas não falar com vigor, com afinco. É falar por cima, é mencionar, citar, querer dizer, mas não dizer, e ainda dizer, vocês têm de entender. É dar uma sopa rala para as pessoas. É uma pregação rala, que não consiste em nada no conhecimento e nem na espiritualidade das pessoas. Pregação precisa ter relevância. Ovelha faminta é ovelha suscetível aos lobos. As heresias entram e nossos jovens e nossas igrejas se desviam para as heresias, porque muitas vezes falta na igreja moderna o alimento sólido e profundo da palavra de Deus. O cristianismo e a pós-modernidade. Ainda gostaria de tomar emprestado, de uma forma compilada, a síntese que Hernandes Dias Lopes faz de nossos dias. Segundo Hernandes Dias Lopes, estamos vivendo dias de uma era que chamamos de pós-moderna. O que significa isso? Significa que o idealismo não existe mais. Não tem mais utopia. Não tem mais cara pintada. Não tem mais vislumbres ideais. Ninguém reivindica direitos. A moçada hoje quer viver apenas o hoje. Quer ir ao shopping e comprar roupas de marca. Ter tecnologia sempre de última geração e se divertir à beça. É isso que importa em nossa era. E a pós-modernidade está fincada sobre um tripé, e são eles: 1. Pluralização. 2. Privatização. 3. Secularização. O que é isso? Na pluralização, a ideia é a seguinte: você tem muitas ideias e muitos valores, e nenhum deles é absoluto. É como ir ao supermercado, comprar sabonete, e lá tem 20 marcas diferentes de sabonete. Qual você compra? O mais caro? Ou o mais cheiroso? Ou o mais bonito? Ou o mais barato? Ou o que a propaganda seja mais eloquente? Não importa muito. Então, na pluralização, afirmar que você crê em uma verdade absoluta é politicamente incorreto. Esse é o teor da pluralização. Por isso, hoje, não se pode fazer mais uma oração do Pai Nosso em uma classe de aula, pois ali estão pessoas de muitas outras religiões, e isso precisa ser respeitado. Então, a ideia do pluralismo consiste em respeitar a ideia do outro, já que a ideia do outro é tão importante quanto a minha. O mundo é plural, cada um tem a sua verdade. Em um mundo plural, pregar uma mensagem absoluta é uma afronta ao homem com a mentalidade pós-moderna. Para nós cristãos, o nosso maior problema hoje é que o evangelho que pregamos, que cremos e que vivemos é uma verdade absoluta. E sem defendermos a fé absoluta, não teremos mais evangelho. Jesus
não é mais um Salvador, ele é o Salvador. Jesus não é uma verdade, ele é a verdade. Jesus não é um caminho, ele é o único caminho. Pregamos um absolutismo que não dá para mudar ou negociar. Nesse mundo plural, as escolhas são privativas. Consiste-se nessa ideia o seguinte: o que eu faço, o que eu escolho é de minha responsabilidade. Tenho o direito de fazer ou escolher. Isso é privatização. É claro que aí vamos entrar na discussão da homoafetividade. É legítimo ou não um homem morar com outro homem? Veja que a crise está na mentalidade pós-moderna de privatização que diz: a escolha é minha, vivo e faço o que eu quiser. A escolha é pessoal e ninguém tem nada a ver com isso. Notem que, no espírito pós-moderno da privatização, a Bíblia, que é completamente absolutista, começa a se chocar completamente com a cultura e os costumes desta era. A Bíblia traz normas, traz um conjunto de regras que, para quem segue, é exclusivista, absolutista e imutável. Dentro do conceito pós-moderno, não existe uma entidade regulamentadora ou normativa. Vejo o desafio de ser cristão em uma civilização dessa. Essas duas pernas nos levarão, em consequência, à secularização. E o que é secularização? Secularização é a ideia de colocar Deus na lateral e viver à mercê do Evangelho, à mercê dos mandamentos, é aleijar a sua vida sem Deus. Porque se eu já estou vivendo os outros dois estilos de vida da era pós-moderna, que é a pluralização e a privatização, Deus não cabe mais na minha cultura, não cabe mais na minha história, não cabe mais na minha vida. Talvez eu sirva a Deus no templo ou no culto, mas sair do templo, no dia a dia, vivo a meu modo. O mundo secular empurrou Deus para a lateral. Deus não tem mais espaço, nem vez e nem lugar em minha civilização. O mundo é secular. É nesse mundo que temos o grande desafio de exercer nossa fé, nosso ministério. Temos de pregar, anunciar, despertar, mesmo sabendo que sofreremos com escárnios, zombarias e até mesmo em lugares mais extremos, agressões morais ou físicas. Está chegando o dia em que o cristão fiel não terá mais como viver nesse mundo. E é aí que eu creio que só restará uma alternativa: Jesus vir buscar seu povo fiel, que não manchou as suas vestes e permaneceu fiel até o fim.